De pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, hoje vamos para o nosso terceiro bloco, que é o bloco da lei, da moral. Não faz diferença eu abrir ou fechar essa porta para o ventilar. Vamos aí para quem está ouvindo pela internet, talvez tenha um áudio do fundo aí da Festa das Missões que está tendo aqui do lado. Quando eu for editar esse áudio, eu vou tentar achar as frequências ali para tentar limpar, mas eu não sou engenheiro de áudio, então normalmente isso não fica tão bom assim. Eu vou tentar deixar o melhor que eu posso. Mas como eu dizia, a gente entra hoje no nosso terceiro bloco da catequese, a gente sempre repete isso. A catequese, o catecismo, ele é dividido em 4 blocos: o credo, os sacramentos, a lei e a oração. Então, é muito interessante, Quem teve a oportunidade de ler no catecismo, o Pedro mandou tarde a passagem, mas quem já tinha o hábito de se anteceder e ler, é até poético a forma como o catecismo faz a liga, faz o link entre os blocos, Então ele coloca assim, se a verdade nos foi dada pela fé, e pela graça e os sacramentos nos permitiram alcançá-la, agora nessa etapa a gente vai falar da nossa resposta, Como nós respondemos, Lá naquelas primeiras aulas, a gente falou, o que é o Deus fiel e o que é o homem fiel, O Deus fiel é aquele que se revela como verdade, E sendo Deus quem é a própria verdade, ele não pode enganar-se e ele não pode enganar-nos. Então, ele se apresenta como ele é, que é a própria verdade em si, E através dos sacramentos, ele nos capacita a alcançar esta verdade. Uma palavra que vai aparecer muito na aula de hoje é a palavra liberdade, Então, nós, seres humanos, somos dotados desta característica, desta propriedade, deste dom que as demais criaturas materiais não têm, as criaturas angelicais têm, os anjos têm, que é a liberdade, Ah, Renato, um cachorro não tem liberdade? Não tem. Pelo menos não tem a liberdade que nós, seres humanos, temos, Que é a liberdade de quem tem aquelas duas características, que os outros seres vivos materiais não têm, Alguns animais vão ter os afetos, vamos ver, Nem toda criatura tem afetos, Uma rocha não tem afetos, Uma planta não tem afetos. Ah, mas a planta tem irritabilidade, ela se inclina para o... isso não é afeto, Os animais muitas vezes têm afetos, Agora, os seres humanos, além dos afetos, eles têm a inteligência e a vontade. E esses 3 grandes núcleos que um ser humano é dotado, afeto, vontade e inteligência, vai determinar o seu agir. Então, baseado nos seus afetos, na sua inteligência e na sua vontade, o ser humano escolhe, E aí a palavra escolha tem uma grande relação com a palavra liberdade. Por termos liberdade, podemos fazer escolhas de como vamos agir. E o que é esse terceiro bloco da lei? É que o tempo inteiro nas nossas vidas podemos agir escolhendo o bem ou o mal. É claro, muitas vezes existem diferentes caminhos para se fazer o bem, diferentes caminhos para se fazer o mal. Então não existe apenas um único caminho bom, um único caminho mal, mas cabe a nós, como seres humanos dotados de liberdade, usar
de uma forma bem terciária os afetos, né, mas principalmente a inteligência, né, e a vontade, para aderir ao caminho do bem. Então, ao que é o Deus fiel? O Deus fiel é o Deus que se revela. Ele, sendo a verdade, se mostra como verdade, se revela para nós. E o que é o homem fiel? Aquele que acolhe essa verdade e configura o seu agir de acordo com esta verdade, né? Então, ele se revela, primeiro bloco, a fé. Ele me capacita com a graça através dos sacramentos, segundo bloco, e também da oração, que é o quarto bloco, que a gente vai ter a seguir, o último, né? Ele me capacita para que eu possa aderir a ele, né? Então, lá nas primeiras aulas a gente falou, né, o homem é capaz de Deus, acho que era o título da primeira aula, tá lá, né? O que é o homem ser capaz de Deus? Deus nos capacita para que possamos ir ao seu alcance. Sozinho não conseguimos, mas ele deu esse passo, se aproxima de nós, né? Ele quer a nossa salvação, ele quer a nossa vida bem-aventurada. Já teve ano que o Pedro fez prova aqui, né? Você vê para nada, né? Que se você não passasse para a prova, você não ia receber o crisma. Era apenas uma autoavaliação para ver como é que estava a catequese, se a catequese estava sendo feliz e realmente ensinar, né, o que se propõe a ensinar. E essa é uma pergunta que é pergunta de gabarito de prova, né? Para que o homem nos criou? A resposta de gabarito está lá no Catecismo no Convênio, para participar da sua vida bem-aventurada, né? Então, a gente vai falar, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso foi lema da campanha da Fraternidade, se eu não me engano, em 2014, né? Acabo que eu memorizo um pouco mais esses lemas, porque como eu participo da música, também tem a música da campanha da Fraternidade, eu acabo lembrando, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Cristo nos libertou para sermos livres e Deus nos criou para sermos felizes, né? E essa é uma realidade que todos nós temos ela dentro dos nossos corações, né? A gente falou isso, né? A gente vai falar muito, esse bloco todo é sobre a lei, né? Boa parte da lei revelada está na lei natural. O que é a lei natural? Aquela lei que a gente já traz dentro dos nossos corações, né? Que a gente não precisa ser ensinado o que é errado, né? Você chegar para uma pessoa inocente, mais fraca e dar-lhe um tabefe na cara, né? Isso nos agride quando a gente vê uma cena dessas, né? Por quê? Porque já está inscrito no nosso coração que isso é errado, que a gente não deve agir dessa forma, né? Já está inscrito no meu coração, né? Que se eu sou casado, né? Eu não tenho que dar um chega para lá na minha mulher e estar com outra, né? Essas coisas já vêm escritas no nosso coração. É claro que essa lei que já está inscrita no nosso coração, essa lei natural, ela pode ser deturpada, ela pode ser pervertida, né? O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu vivo uma vida muito afastada da lei, eu posso deformar a minha consciência, de maneira que coisas que obviamente são erradas, eu passo a questionar, né? E deixa de doer no meu coração. Então, essa semana aí, um dos assuntos da semana foi o assassinato do Dr. Cláudio Marcílio. E em muitos círculos, né, se conversou sobre isso, né? E eu estava conversando com alguns amigos, né, que um é delegado, o outro é defensor público, né? Muitas vezes esse tipo de sujeito que faz esse tipo de assassinato, não vou entrar no mérito se reagiu, não reagiu, agora estão dizendo que ele reagiu, mas é um assassinato, uma sangue frio, né? Você mata outra pessoa para ter um bem material, né? Eu dou um tiro na cabeça da outra pessoa para ter um carro. Eu lembro, uma época que eu estava na faculdade, eu fazia estágio no Lourenço Jorge, na emergência do Lourenço Jorge, era ali 2004, 2005, estava na moda aquelas festas de música baiana, micaretas, e tinha ali no Rio Centro, que era razoavelmente próximo, né, do Lourenço Jorge, e eu lembro como me escandalizou um sujeito que foi morto a paulada na cabeça para pegar o ingresso, era a roupa, né, que eles chamavam de abadá, né? O ingresso era uma camisa, eles chamavam de camisa de abadá, e um sujeito matou o outro a paulada na cabeça para pegar o abadá para poder entrar na festa, né? Eu lembro, eu não era nem convertido nessa época ainda, eu ainda era ateu, e eu lembro como isso me escandalizou, caramba, né? Como é que pode, assim, ter a diversão ali de uma noite de festa é mais importante para mim
a ponto de me fazer tirar a vida de uma outra pessoa, né? Foi muito chocante, porque aquela pessoa chegou na emergência com o tecido cerebral saindo, né? Era muito feio aquilo, né? E agora, né, pela ocasião do assassinato do Dr. Cláudio, né, a gente estava conversando, olha, esse sujeito, né, normalmente o perfil, né, que faz esse tipo de coisa, no caso em questão, né, o sujeito já tinha tido 13 passagens pela polícia, né, e a gente, puxa, por que esse sujeito ainda não estava preso? E fala, às vezes é uma pessoa que já fez o mal tantas vezes que aquilo nem dói na pessoa, né? É claro, né? Eu não vou entrar aqui no mérito se essa pessoa está além da salvação, né? Deus é onipotente, né? E todos podem vir a se converter, né? A misericórdia de Deus é infinita também, mas você conversando com um camarada que é defensor público, né? Às vezes você lida com aquela pessoa, a pessoa é má, né? E o que quer dizer com isso, né? Que esse senso que a gente tem da lei natural no nosso coração, daquilo que é errado, né? Para a pessoa, aquilo já virou, né, uma coisa banal, assim, né? Mas isso não é a normalidade, né? Isso é eu arrisco dizer que isso é uma psicopatologia, né, da pessoa que já está tão afastada da moral, né, a ponto de que o seu senso, a sua consciência já foi totalmente deformada, né? Mas, de uma forma geral, nós temos uma consciência que vem da lei natural, né? Então, a gente vai terminar a aula de hoje falando das paixões, né? A gente já falou algumas vezes aqui, as paixões estão relacionadas a isso que a gente falou dos afetos, né? Aquilo que eu gosto. As paixões, antes do pecado original, elas eram ordenadas, né? Então, antes do pecado original, já havia paixões, né? A paixão não é algo que é ruim, claro que não, né? A paixão, o homem foi criado com as suas emoções, o homem foi criado com os seus afetos, com as suas paixões. O ruim é quando a gente se deixa governar pelas paixões de forma contrária ao que nos diz a inteligência. Quando direcionamos a nossa vontade não para responder à inteligência, mas para responder às paixões, né? Então a gente vai falar aqui, por exemplo, do adultério, né? Uma situação que eu já vi acontecer na vida real, já vi acontecer em novela também, aquela frase, né, do sujeito que acaba o casamento, começa uma relação com outra pessoa, mas o que eu posso fazer? Eu me apaixonei por essa outra pessoa, né? Eu não seria sincero se eu continuasse aqui no meu casamento, né? É evidente que isso é algo desordenado, né? Você fez um compromisso com a sua esposa diante do altar, você não pode se apaixonar por outra pessoa. E se algum sentimento te move em direção a uma outra pessoa que não a sua esposa, com a sua inteligência você, olha, tá errado que eu faça isso, né? Eu vou falar não para essa outra pessoa, porque com a minha inteligência eu sei que eu tenho um compromisso aqui com a minha família, algo muito grande. Eu não vou levar a minha família à destruição, né? O que isso vai ser para a vida da minha esposa, o que isso vai ser para a vida dos meus filhos, o que isso vai ser para a minha própria vida, né? Por conta de um prazer erótico, às vezes, né? De ter uma relação sexual com uma pessoa bem apessoada fora do casamento, né? Então, a inteligência doma os afetos, né? Então, se você é uma pessoa casada, né? Ainda que você possa, por um momento, sentir atração pela sua vizinha, quando você passa ali pela sua vizinha, né, com a sua inteligência você desvia o olhar, né? Você não, só deu isso para minha esposa, né? Já citei aí a cena do Poderoso Chefão, né, que o personagem fala, né, ali o Vitor, olha essa bailarina linda, né, que eu tô namorando e tal, né? Ela é linda para você, assim, para mim só é linda minha mulher, né? Ele dá essa resposta ali, né? Eu sou casado, eu só tenho olhos para minha mulher, né? Eu não tenho olhos para outras pessoas, porque a minha inteligência me ensina assim, e eu direciono a minha vontade dessa forma, né? Ainda que os meus afetos, os meus sentidos possam eventualmente me tentar a agir numa outra direção. Não, eu tenho liberdade, né? Então eu não posso dizer com essa pessoa, não, os meus afetos me levaram para essa forma. Isso é a forma de agir de um cachorro. Um cachorro age segundo os seus sentidos.
Um animal irracional age segundo os seus afetos, né? Então, né, se tá aí um dia chuvoso, friozinho, tá gostoso de ficar debaixo da cama, né? O meu afeto quer me deixar ali debaixo do lençol mais tempo, né? Mas a minha inteligência sabe, eu preciso levantar, eu preciso trabalhar, eu preciso começar minhas coisas, eu vou obedecer à minha inteligência, né? E não os meus afetos. Entendam? Não é que os afetos sejam ruins, né? Mas os afetos devem vir ordenados pela inteligência. É isso que nos faz sermos seres humanos, né? Os meus afetos vão mandar já lá lasanha bolonhesa ontem que a Laila fez, né? Adoro lasanha bolonhesa, né? Meus afetos vão mandar repete a lasanha, repete de novo a lasanha, repete de novo a lasanha, enche mais um copo de cerveja e tal, mas a minha inteligência fala, olha, não convém que eu repita a lasanha tantas vezes. Isso não é bom para minha saúde física e não é bom para minha saúde espiritual. A gente vai falar de liberdade hoje, né? Que o pecado escraviza. Um pouco desse conceito que o pecado escraviza, mas você não é livre para comer o que você quiser, né? Pô, você não é livre para não pode comer carne na sexta-feira, né? Como é isso? Não é isso, né? Porque se você opta pelo pecado, você não consegue dizer não, e você vai lá, bota a lasanha de novo. Se você cai no pecado da gula repetidamente, você perde a sua liberdade. Por que diz que você vira escravo do seu pecado? Porque o cara não consegue. Se você treina parar na primeira latinha de cerveja, eu não vou tomar a segunda porque não me convém. Ou sei lá, não, determinei que tudo bem, a segunda, hoje é um dia de festa, eu vou tomar a segunda, mas não vou tomar a terceira, né? Se o sujeito não é treinado a isso, ele toma a terceira, toma a quarta, toma a quinta, toma a sexta, esse sujeito não tem liberdade. Ele está escravo do seu vício, né? Eu posso ter a liberdade de escolher aqui comer uma concha do feijão apenas, né? Não preciso botar 5 conchas do feijão. Isso é liberdade, né? Então, quando você opta pelo caminho do bem, pelo caminho da virtude, você fortalece a sua liberdade. Você deixa de ser escravo do pecado. Você queria falar? Sobre exatamente isso que você está falando, sobre a questão da liberdade que o pecado tira, tem uma análise metafísica sobre isso que ela deixa a questão bem clara. Vamos supor um exemplo do adultério, né? Eu tenho ali a minha esposa e até então eu não traí ela. Eu posso trair ou eu posso não trair. Então, nesse momento que eu não traí, eu conservo em mim as duas possibilidades: a de permanecer fiel ou a de trair. Mas a partir do momento que eu traí, eu mato definitivamente a possibilidade de não ter traído. Depois que eu traí, eu já nunca mais vou poder dizer eu nunca traí. A partir do momento que eu cometi aquilo ali, não é possível descometer aquilo ali. Eu posso ser perdoado, mas não há como eu voltar àquele estado em que eu tinha as duas possibilidades. Ah, não, agora eu posso trair, eu posso não trair. Não, eu já traí, então não tem como eu não ter feito isso. Você pode até se emendar, mas o mal já foi feito. E aí pode falar, mas em compensação você ganhou a traição. Só que ele percebe que aquele prêmio é um prêmio de areia, que ele se desfaz. Sim. Então você perde de fato a liberdade de ser uma coisa. Tinha um sacerdote que uma vez fez essa comparação com as meditações, né? Bombom de licor, né? Bombom de licor é uma coisa deliciosa, né? Para os sentidos, né? Muito gostoso, né? O gostinho do bombom de licor, né? Agora, quando você passa a ter por prisma a vida eterna, né? Tenham em consciência a magnitude que é passar a eternidade nesse grau de felicidade pleno que é ver Deus face a face. As bem-aventuranças, a gente já vai entrar nelas aqui, né? Que é passar a eternidade gozando da visão beatífica, né? Ver Deus face a face, né? Nenhum prazer do mundo se equipara a essa felicidade tão plena de estar vendo Deus face a face. E com que facilidade a gente troca isso por um bombom de licor, né? Então, ver Deus face a face é algo muito maior do que você ter, sei lá, um Porsche, né? E aí quando você opta pelo bombom de licor, você dá o Porsche, olha, o menino do sinal, você tá vendendo aí um bombonzinho de licor? Quanto é que tá? Troca ele por esse teu Porsche. Pô, toma aí. Você dá o Porsche em troca de um bombom de licor, né? É uma comparação grosseira e ainda assim inapropriada, porque quando a gente opta por dar uma bimbada fora do casamento, a gente joga fora algo muito maior do que o Porsche, né? Por um bombom de licor. Por uma coisa que vai nos dar prazer por um períodozinho de tempo, né? E daqui a pouco, acabou, né? Mas, como o Pedro falou, né? A consequência fica, né? Às vezes uma família que foi destruída, né? E com consequências psicológicas para aqueles filhos que vão crescer, né? Para a mãe, para o próprio pecador, e sem falar da perda da alma, né? Da perda da vida eterna, né?
Claro, pode ser emendado, né, pelo sacramento da confissão, pelas indulgências, mas fica o dano que foi feito. Uma outra coisa sobre essa questão do pecado que eu acho uma visão muito importante, que muitas vezes houve uma época da minha vida que eu tinha um círculo de amigos e eu comecei a me converter e pela primeira vez eu trouxe numa roda desses amigos a ideia de que talvez seja possível não olhar para mulheres na rua. Sempre foi um fato 100% normal de que é inevitável olhar para mulheres na rua, mas eu comecei a perceber que talvez fosse possível não olhar. Todos eles falaram, que isso, cara? Como assim? Não tem nada de errado, qualquer homem olha para mulheres na rua. E depois de um tempo, alguns deles de fato entenderam isso e alguns passaram a entender, é verdade, porque você não olhar na rua, você tem que virar a cara e não olhar para ela. Depois eu percebi que muitas vezes uma coisa que parece que não tem problema com você ceder ou olhar para uma pessoa na rua é uma pequena batalha que o inimigo ganha e conquistando esse território ele vai avançando nos próximos, até que 6 meses depois você perde uma batalha muito grande. Sim. Por conta daquele primeiro. É isso aí. O Pedro, pro pessoal aí do YouTube, né? O Pedro tá falando da questão da guarda da vista, né? Que é uma coisa que tem até uma frase aí, né? Popular, né? Olhar não arranca pedaço, né? Que o pessoal fala aí, né? Mas se arranca, né? Porque exatamente, você abre as portas do seu coração, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, né? Vigiai e orai sempre, né? Também nos ensina, né? Aquele que deseja outra pessoa no seu coração sendo casado já cometeu adultério com esta outra pessoa. Né? É mais fácil apagar uma chispa, né? Uma faísca do que um incêndio. Então, às vezes você olhou uma vez, isso te enfraquece para olhar uma segunda vez. E às vezes olhar uma terceira vez. Né? Às vezes olhar uma quarta. E às vezes na quinta vez, aquela pessoa olhou de volta. Às vezes depois teve um diálogo. E no diálogo talvez foi um pouquinho mais íntimo do que deveria ser. E aí a coisa vai em cascata, né? E quantos adultérios não começaram dessa forma, né? Então, a ponto de você chegar, eu não pude fazer nada, não, me deixei apaixonar. Não, é muito mais fácil se lá atrás você desviasse o olhar, né? É a questão da guarda da vista, né? É muito importante até em algumas situações específicas, né? Academia de ginástica, né? Que às vezes é difícil, né? Na praia, né? Na piscina, né? E às vezes você é casado, né? Coloca isso na sua oração, né? E usa algum meio humano para te ajudar nisso, né? Eu sou míope, né? Então eu tenho facilidade, às vezes eu posso ir pra praia sem óculos. Porra, linda lá. Pô, deve ser, se você tá dizendo, né? Às vezes é um recurso humano, né, que você vai colocar que te ajuda a ter um motivo sobrenatural ali, né? Guardar a vista. Eu vou passar de óculos. Acho que mas eu consegui quase chegar aqui. Boa. Enxuto aqui. Então, vamos lá, vamos para o nosso compêndio. Então, primeira sessão, a vocação do homem ao espírito. Pergunta 357. Como a vida moral cristã está ligada à fé e aos sacramentos? Então, aquela correlação que a gente falou no começo da aula, né? Aquilo que o símbolo da fé professa, os sacramentos o comunicam, com efeito com eles os fiéis recebem a graça de Cristo e os dons do Espírito Santo que o tornam capazes de viver a nova vida de filhos de Deus em Cristo, aceito com a fé. Então a gente vai entrar no capítulo 1, que é sobre a dignidade da pessoa humana. Vamos falar hoje também de liberdade, e aí a parte de consciência, pecado e comunidade humana, isso vai ficar para a aula que vem, né? A gente vai falar aqui das paixões também. Paixões, a liberdade e a dignidade do ser humano, né? Então, eu falei, né? Por que o ser humano ocupa um lugar de destaque na criação, né? Já respondemos em aulas passadas, né? Porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, isso não acontece com o restante da criação, né? Quando da criação do homem, o homem é criado com algo a mais, né? E é criado para governar sobre ademais o restante da criação. Já falamos isso em aulas passadas, já não governar no sentido ditatorial, no sentido tirano da palavra, né? Mas governar no sentido de cuidar da natureza, né? A gente já falou isso várias vezes, né?
governar, né? Todo cristão é chamado a ser profeta, sacerdote e rei, né? Em que sentido o cristão é chamado a ser rei? Em que sentido Cristo veio para ser rei, né? Quando ele está diante de Pilatos, né? Ele fala, né? Então, és o rei dos judeus, né? E ele explica, sim, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, né? Eu não sou rei da forma como vocês... com a imagem que vocês têm daquilo que é um monarca, né? Eu sou rei no sentido de quem veio servir aos demais. Eu vim cuidar dos outros para que os outros alcancem a sua felicidade, né? Então, nós como cristãos, né, temos a palavra técnica é esse munus regio, né? O que é o munus regio, né? Essa função de reinar. E reinar é zelar pela ordem das coisas, zelar para que as coisas estejam funcionando bem, cumprir esse papel de justiça, de cuidar das coisas, né? Cuidar do mundo. Isso está lá no Gênesis, nessa passagem que o Pedro colocou para a gente, né? O Gênesis capítulo 1, né? O Gênesis capítulo 1 e o Gênesis capítulo 2 são dois capítulos que falam da criação, né? Dá até para você ler independente um do outro, que eles não perdem o sentido, né? Nós vamos lá a Gênesis 1, já lemos ele outras vezes, né? Então Deus, antes de chegar lá no versículo 26, né? Talvez nem todo mundo consiga ler, que a caneta tá uma porcaria, mas em Gênesis 1 Deus vai criando as coisas, né? E aqui, ó, criou o elemento árido, a terra, e o ajuntamento das águas, chamou o mar, e Deus viu que isso era bom, né? Deus vai criando as coisas materiais e vai vendo que elas são boas, porque Deus, sendo infinitamente bom, não é capaz de criar nada que seja mal. Mas Deus não criou o diabo? Não criou o mal, criou anjo de luz. Mas por ele, lembra que eu falei, os outros seres materiais não têm liberdade, os seres angélicos têm. Então ele, anjo de luz, com sua liberdade, optou pelo mal, né? Mas ele não foi criado mal, né? Deus cria coisas boas, né? Então o homem é criado bom, ao contrário do que diz o filósofo Jean-Jacques Rousseau, né? Que o homem O homem é o lobo do papo. Não, a favor do que é dito Jean-Jacques Rousseau, né? Que ele fala que o homem é criado bem, mas ele se degenera pela sociedade. O exemplo foi ruim. No caso aqui, a gente se degenerou pelo pecado original, como a gente já falou, né? E não pela sociedade. Mas o fato é que o homem é criado bom, né? E Deus viu que era bom, né? E aí, vai lá para a criação do homem, 26, então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não falou isso de mais nada que ele criou, né? Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, que ele reine sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse, eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmo sua semente, para que vos sirvam de alimento, todos os animais da terra e todas as aves do céu e tudo que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus completou sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, depois de manhã, sexto dia. Claro que depois aqui no capítulo 2, né, vai ter a ressalva, né, para esse negócio de comer todo o fruto, né? Podes comer, 2, versículo 16, deu-lhes este preceito. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente, né? Mas assim, por esse trecho que a gente leu, né, a gente começa a ver que o homem tem uma dignidade diferente da dignidade do restante da criação, né? Porque está no desígnio dos Deus que o homem cuide, né, da criação. É claro, ele pode cuidar exatamente porque ele foi dotado de uma inteligência, né? Isso dá a ele essa função, né, para que Adão é criado para trabalhar no jardim do Éden, né? O que é um jardim, né? Se você deixa a mata crescer selvagem,
né, ela cresce de forma desordenada, né? Então, eu moro aqui no Laguna, não sei se vocês conhecem, né? De perto da lagoa de Jacarepaguá, descendo ali a Raquel de Queiroz, é a última rua que dá para a beira da lagoa, e a gente tem ali uma reserva ecológica, que é um bosque ali que os moradores usufruem, e existe aí toda uma legislação ambiental, né? Que, olha, tem um percentual aqui que você pode plantar, fazer jardinzinho, e tem um percentual que tem que ser deixado a mata nativa do jeito que está. Então é muito discrepante, né? Você olhar assim uma praça que um jardim florido, flores que foram cuidadas, aparadas, podadas, já bonitinho, e a mata, que é uma vegetação de mangue, né? Que é uma mata selvagem, né? Então o homem, ele cuida, né? Ele vai podar, ele vai plantar, ele vai adubar, ele vai cuidar para que a natureza esteja mais bela, que dê mais fruto, né? Não dessa forma tirânica, né? Essa é a função do homem, né? Se ele exerce bem ou mal sua função, isso são outros 500, mas o desígnio era este, né? E por que eu estou me prendendo nisso, falando tanto disso, né? Porque hoje a gente vive, dentre essas heresias modernistas que a gente vive hoje em dia, né? Parece que há uma ideia por aí que o homem é o câncer da natureza, né? Que o homem é aquilo que faz mal ao planeta, né? Que o planeta estaria muito bem sem o homem, estaria muito melhor sem o homem, né? O que é algo claramente anticristão e é uma mentira, é algo desordenado, né? E muitos livros colocam o homem visto dessa forma, né? Desses Dawkins aí da vida. Não são livros que eu recomendo, né? Mas eu não preciso dizer que essa ideia está por aí, né? Outro dia eu vi aí num Instagram desses aí da vida, né? Uma paródia, aquele refrão da música do Renato Russo, né? Uma música tão bonita, né? Aquela é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Poxa, uma verdade muito católica essa, né? A gente falou agora há pouco, né? Do assassinato do Dr. Cláudio Marcilli, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, né? A gente pode amanhã pegar o carro e tomar um tiro na cabeça e aí, né? Então, é um ensinamento cristão que a hora da conversão é agora, né? Pode ser que amanhã não tenha, né? Então, a hora de amar as pessoas, né, é agora. Não deixe para amar amanhã, porque o amanhã pode não vir, né? E aí, nesse Instagram, ele mudava o refrão do Renato Russo, que era é preciso amar o amanhã como se não houvesse pessoas, né? Então, o futuro vai ser melhor porque não vai ter humanidade, né? Vai ser melhor para começar se não tiver a pessoa que falou essa asneira aí, né? Não é, isso é um pensamento claramente equivocado, né? Essa ideia que eu não sei de onde veio isso, se é do ecologismo, né? Que essa noção de que o homem não é algo que participa da natureza, né? É algo que destrói, né? Não é assim, né? Por termos uma liberdade, podemos agir mal em relação à natureza, mas evidentemente que podemos agir bem, né? Por termos uma inteligência, né? Tem aí uns documentários aí que falam sobre agricultura, né? Como a agricultura mudou, né, no Brasil nos últimos 30 anos, né, quando surgiu aí a agricultura do cerrado, né? Que era uma terra que não dava nada, era uma terra ruim de cultivar, né? E como a inteligência humana, né, propicia, através da tecnologia, que você prepare aquela terra para que ali possa se plantar quase que de tudo, né? Então, sim, né, o homem cuida da natureza e pode extrair da natureza o seu melhor, né, quando bem governada, né? E é claro que o homem pode optar por mal, né, inclusive o mal em cima das outras criaturas, né? Agora, você colocar que a natureza está acima do homem é claramente uma desordem, né? É uma desordem. O homem tem uma dignidade acima, né? Por ser imagem e semelhança de Deus. Qual o fundamento da dignidade humana? A dignidade da pessoa está fundada na criação, imagem e semelhança de Deus, dotada de uma alma espiritual e imortal e de inteligência e de livre vontade. A pessoa humana está ordenada a Deus e chamada com sua alma e seu corpo à bem-aventurança eterna, né? Então, a gente já trabalhou esse conceito em aulas passadas, mas convém repetir, né? Santo Agostinho chamava o homem de ser intermediário, né? Porque enquanto um gato, uma árvore, uma rocha, um leão, ele tem apenas o seu corpo, né? E os seus instintos, né? Os afetos estão ligados aos instintos, né? O homem tem também uma alma imortal,
né? Além do seu corpo. Alma que está dentro daquela criação invisível, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? A alma está no plano do invisível, está no plano do eterno, está no plano que transcende a este mundo. Então, o homem tem uma realidade que é uma realidade angélica, uma realidade espiritual, é uma alma. E o homem tem também um corpo, né? A alma é melhor do que o corpo é melhor do que a alma? Não, nós não somos platônicos, né? Alma e corpo andam juntos, né? Para se chegar à santidade. Então, não é que eu devo me libertar do meu corpo, como dizem os espíritas, né? Para que eu possa me tornar um espírito de luz elevado. Não. Né? O caminho de santidade é feito por alma e corpo, né? Os dois andam juntos, né? Santo Tomás de Aquino, ele faz aquela metáfora do cavaleiro, né? Assim, a alma é o cavaleiro e o corpo é o cavalo. Então, a alma deve guiar o corpo. E não o contrário, aquilo que a gente falou, né? Se a inteligência e a vontade são características da alma, do espírito, né? Nós, humanos, temos alma, temos inteligência, temos vontade, né? Os afetos, né, estão no corpo. Aquilo que os animais têm, né? Então, guiamos pela nossa alma, né? Guiamos pelo nosso espírito, como guiamos pela nossa inteligência, pela nossa... direcionamos a nossa vontade para seguir a inteligência, não para seguir os afetos, né? E cuidamos dos afetos para que os afetos sejam bons e caminhem de acordo com a inteligência. Como assim, Renato? Né? Devemos nos preocupar em cuidar dos nossos afetos, em gostar de coisas que são boas, né? Então, falamos agora há pouco, né, que a gente pode deturpar, né, o nosso senso de beleza, podemos deturpar o nosso senso de moral, podemos deturpar esses conceitos que vêm encravados na nossa alma, né? Essa lei natural que já vem escrita no nosso coração. Então, se repetimos o mal, né, vamos perdendo o nosso critério, vamos deformando a nossa consciência. Então, por exemplo, falei que antes do pecado original tínhamos um pleno domínio sobre as nossas paixões. E a partir do pecado original, as paixões passaram a poder dominar a nossa vontade. Então passou a ser mais custoso levantar da cama na hora que você se propôs. Passou a ser mais custoso você não cometer adultério. Passou a ser mais custoso você trabalhar aquilo que você deve trabalhar. Porque vem uma tal de preguiça que faz querer eu trabalhar menos do que eu deveria. Vem essa luxúria que me faz querer ter relações fora do meu casamento. Vem essa gula que me faz querer comer além do que o meu corpo precisa. Então, isso passa a existir a partir do pecado original, né? Mas repara só, por exemplo, nessa questão da atração sexual, parece que em alguns campos essa vontade ainda está ordenada, né? De uma forma geral. Por exemplo, né, é muito comum você ver um homem, uma mulher que é muito bonita e ele sentir atração por aquela outra mulher que é muito bonita. Mas se aquela mulher que é muito bonita é a irmã dele, parece que a coisa é um pouco diferente, de uma forma geral. Por isso que a gente deve cuidar disso, que o sujeito pode ser tão deturpado, pode ser tão pervertido que ele venha querer fazer relação sexual com a irmã dele. Isso, acho que eu não escandalizo ninguém dizendo que isso já aconteceu na humanidade e acontece. Mas, de uma forma geral, parece que esse apetite sexual é mais contido, né, quando é alguém da família, né? Então, ainda é um vestígio ali da lei natural, né? Diferente dos cachorros, né? De novo, o exemplo dos cachorros, né? Em geral, não temos apetite sexual pela nossa mãe, pela nossa irmã, pela nossa filha, né? Ainda que o meio pode ser tão corrupto que vai corromper, né, a minha noção, né, do certo e errado. E se eu abro mão desse controle dos meus afetos para afetos desordenados, a coisa na minha cabeça fica toda despipocada e eu passo a ser capaz das maiores atrocidades, né? Então devemos cuidar para que a gente goste daquilo que é bom, né? Então, é bom a gente não querer gostar de ver filmes ruins, né? Então, você pega aí, sei lá, O Último Tango de Paris, né? Pô, é um clássico, né? Com o Marlon Brando e tal, ali dos anos 70. É um filme ruim pra caramba, né?
muita cena de sexo e sem falar que, recentemente, uma coisa que era boato, né? Parece que o Marlon Brando, aquela cena que ele estupra a mulher usando manteiga como lubrificante, aquela cena dizem que foi real, que ele realmente estuprou aquela atriz no set, né? Que era para ficar mais real, foi um acordo do Marlon Brando com o diretor, né? Então, não deveríamos assistir a esse tipo de filme, porque isso vai mexendo, né, com os nossos sentimentos, né? Na educação das crianças, é importante educar as crianças no belo, porque hoje, né, de novo, eu falei que a gente vive um tempo desses modernismos que deturpam a dignidade do homem em relação à natureza. Hoje se deturpa aquilo que é belo, né? Então, enquanto Aristóteles definia a arte como aquilo que era belo, né, hoje a gente vive um tempo que o sujeito bota ali um urinol numa galeria de museu e aquilo é arte, né? Quem vai me dizer o que é arte e o que não é arte, né? Isso é algo ruim, por quê? Porque isso deturpa o nosso senso de beleza, né? Ver aquilo que é belo, né, e admirar aquilo que é belo, né? Quando a gente admira aquilo que é belo, a gente tende a ter uma certa ojeriza para aquilo que é feio, né? Não me entenda mal, né? Não vou gostar de você porque você é feio. Não é isso, né? Mas para que as coisas belas continuem trazendo um certo aquecer da nossa alma, né? Se eu passo a chamar de belo aquilo que é feio, né, toda essa minha ordenação também passa a ser um pouco prejudicada, né? E a gente passa a viver de uma forma com um certo descaso, né? Então, é bom que as igrejas sejam bonitas, né? A igreja tem que ser bela, é o lugar que você adora a Deus, você oferece algo que é belo para Deus, né? Da mesma forma, a gente lembra lá do holocausto de Caim, do holocausto de Abel, né? Abel oferecia o seu melhor cordeiro para dar para Deus. Aquilo que é bom eu vou dar para Deus. Então eu construir um templo para adoração a Deus que ele seja belo, né? E quanta igreja feia há por aí, né? Caim oferecia aquele pêssego que estava ali meio podre, aquilo que não ia servir para mais nada, ele oferecia para Deus, né? E o sacrifício de Abel era mais agradável a Deus do que o de Caim. A oferta de Abel era mais agradável do que a oferta de Caim. Caim fica com ciúme e mata seu irmão, né? Primeiro fratricídio, né, da história aí, né? Bíblica. Caim mata Abel por inveja, porque Deus gostava mais da oferta do irmão. Então, que ofereçamos coisas belas para Deus, né? E que ensinemos os nossos filhos a gostarem daquilo que é belo, né? Para que a virtude seja sempre um chamativo nos seus afetos, né? Então, ensiná-los a querer se vestir bem. Então, é ruim, né? Acho que é um problema especial dos homens, né? Você passa a observar jovens, casal de namorados jovens, né? Com frequência você vai se deparar com a seguinte cena, né? A menina se emperiquitou toda, né, para o rapaz, né? Ficou lá, preparou o cabelo e tal, botou um vestido bonito, uma roupa bonita e tal, não sei o quê. E o rapaz saiu de camiseta, bermuda e chinelo, às vezes, né? Quantas vezes isso já não apareceu, né? Isso é algo que é ruim, né? Devemos ensinar, né, quem tem filhos adolescentes, né, que o rapaz aprenda a querer se vestir com virtude, né? Olha, ela não está querendo se vestir de forma bela, né? Se vista de forma bela também para ela, né? Se prepare, né? Cuide das coisas, né? É aquilo que a gente falou, né? O homem deve cuidar das coisas para colocar beleza nas coisas, né? E isso se dá nos pequenos detalhes também, né? Não convém. A gente vai falar, né? A aula do 7º mandamento, né? Que é o não roubar, né? Não furtarás. Não roubar é apenas uma das coisas que diz respeito a esse mandamento. A gente vai esmiuçar nessa aula do 7º mandamento que o 7º mandamento ele rege a relação do homem com as demais coisas criadas, né? Então você peca contra o 7º mandamento, por exemplo, se o seu carro é desorganizado, né? Então convém que as coisas estejam ali bonitas, cada coisa em ordem, cada coisa no seu lugar, né? Porque isso também é cultivar o jardim do Éden, né? Às vezes você não mora na área rural, você não tem um jardim para cuidar, mas você cuide para que o ambiente em que você está seja um ambiente ordenado, porque ele vai ser um ambiente mais propício à virtude. Ele vai te fazer melhor quando você passa a querer cuidar das coisas pequenas, né? Às vezes a ordem do teu carro, né? Teu carro não é aquele que tem um monte de anúncio aí, Oceana Golf, não tem um monte de coisa que você vai recebendo no sinal e tá ali pelo carro, né?
papel saco de pipoca que a gente deu para as crianças ali quando pegou elas na porta da escola e que ficou ali, né? Sem falar alguns milhos de pipoca que estão jogados ali no chão, ali, né? Então, convém cuidar das coisas para que as coisas estejam belas, né? Para que o teu escritório onde você trabalha esteja organizado, seu trabalho possivelmente vai fluir melhor, né? Se o escritório esteja organizado. Isso também é ser filho de Deus, isso também é ser cristão. Cuidar para que as coisas estejam em ordem. Né? Eu não sei nem para que eu fui para esse caminho, acho que eu me desviei um pouco, vamos voltar aqui. Como o homem atinge a bem-aventurança, né? Então o Pedro colocou também, né, o Mateus 5, né, que é aquele começo do Sermão da Montanha, onde nosso Senhor Jesus Cristo vai anunciar as bem-aventuranças, né? Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e os seus discípulos se aproximaram dele. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, o nosso destino, é muito grandiosa essa passagem da Escritura, né? O nosso destino é a bem-aventurança. E isso é um grau de conversão um pouco mais adiantado, né? Então, o que é esse grau de conversão mais adiantado? Normalmente, quando a gente está começando na fé, é mais difícil a gente levar esta realidade para o nosso dia a dia. Normalmente você vê que as pessoas que conseguem levar essa realidade para o seu dia a dia, elas são um pouquinho mais avançadas nessa via rumo à santidade, né? Do que eu estou falando? Quando você passa a viver a sua vida de acordo com essas palavras do Sermão da Montanha, vários aspectos, né, passam a mudar o seu significado, né? De novo, vou colocar aqui o exemplo aqui de um roubo, um assassinato, um assalto, né? Então, esse bandido aí, Tiago, né, matou o Dr. Cláudio. Quem é a verdadeira vítima aqui? Né? Quem se deu pior aqui foi o bandido. Ah, Renato, mas isso aí é uma visão comunista das coisas, né? Porque o bandido é uma vítima da sociedade. Não é disso que eu estou falando, né? Parem para pensar. Esse sujeito cometeu um pecado mortal. Grave, gravíssimo. Um pecado mortal contra o 7º mandamento e um pecado mortal contra o 5º mandamento. Esse sujeito, ao fazer isso, né, já passou pela polícia 12 vezes, né, possivelmente já fez isso outras vezes. É um sujeito que também deturpou a consciência dele daquela forma que a gente acabou de explicar. Ao deturpar a sua consciência, a chance dessa pessoa vir a cair em si e se arrepender dos seus pecados muda também. Claro que não é uma chance zero, de novo, né? A gente nunca pode questionar o tamanho da misericórdia de Deus, a gente nunca pode questionar a capacidade do ser humano de se emendar. Tomara que se emende, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, né, a gente deve rezar pela alma da vítima, humanamente falando, mas a gente também deveria rezar pela alma do bandido, né? E São José Maria Escrivá foi um pouco... Ele escandalizou um pouco alguns dos seus discípulos, né, na Guerra Civil Espanhola, quando perseguiram muitos sacerdotes na Espanha e mataram esses sacerdotes porque eram sacerdotes, né, mártires do século XX, morreram por conta da sua fé, né, e ele dizia: devemos rezar pelo padre fulano que morreu e também pelos seus algozes, né? Como assim rezar pelos seus algozes, né? Estou morrendo de raiva dessas pessoas. Devemos rezar pela salvação de todas as almas, né? Porque enquanto até o dia da nossa morte, todos somos capazes de nos arrepender e de emendar, né?
Pode ser que as probabilidades não estejam ao favor de determinada pessoa ou de outra, mas vai saber os caminhos de Deus, né? A misericórdia de Deus é infinita, né? Então, devemos rezar também pelos bandidos. Principalmente quando a gente tem em vista que, no caso desse médico, né, rapidamente ele recebeu os últimos sacramentos, né, o corpo ainda estava quente, essa alma foi salva, né? Vai vir, se já não está no céu, está no purgatório e em breve estará no céu. E estará no céu gozando das bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os que sofrem, os que são perseguidos por causa da justiça, né? Bem-aventurados quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando fizerem todo o mal contra vós. Por quê? Essas pessoas vão receber algo em troca, né? Por outro lado, aquele que cometeu o mal terá eterna condenação, né? Então, muitas vezes, a vida humana pode até aqui ser antecipada, mas existe algo de melhor e maior e eterno que vem depois, que é a bem-aventurança. Renata, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que, por exemplo, essa é uma dúvida que eu tenho. A pessoa morreu. Então, eu não entendo como que essa pessoa pode, através dos sacramentos que outro faz, conseguir a salvação eterna. Sim. Se ela não teve oportunidade de se arrepender dos pecados dela. É uma boa pergunta, né? Sim, acho que até na aula que o Pedro deu da unção dos enfermos, acho que ele entrou nesse ponto. Mas existe um período, né? Antes ali depois que o coração parou de bater, né? Em que esse sacramento ainda pode ser administrado, né? Então, assim, é claro, a gente só vai ter certeza dessas coisas depois, né? A gente não tem como ter certeza dessas coisas, mas existe essa força do sacramento, né, que prepara o espírito, né, tanto o viático, né, como a unção dos enfermos. Ele teria, nessa circunstância específica, esse poder de redimir os pecados também, né? Porque talvez o espírito daquela pessoa ainda esteja... Sim, porque o espírito daquela pessoa ainda esteja ali. O que determina a morte do ponto de vista civil? É o momento que o coração para de bater. Então, eu, doutor Renato, estou lá dando plantão no meu CTI, aí, fulano lá teve uma parada cardíaca, o coração parou de bater. Às vezes é um fulano terminal, eu não vou nem fazer uma massagem cardíaca para ressuscitar. Ó, esse sujeito aqui tinha um câncer terminal, já havia um acordo de não ressuscitação. Qual é a hora que o coração parou de bater? Parou de bater 15h45. Esse é o horário da morte civil, né? Se o médico ainda ficou ali batendo, quando o médico faz manobra de ressuscitação, o que ele faz? Ele está empurrando o osso externo contra o coração e atrás do coração tem a coluna vertebral. Você tem um osso na frente, o externo, um osso atrás que é a coluna vertebral, e você pressiona o externo para que esses ossos empurrem o coração e você faz uma contração do coração artificial com a sua força, para que continue havendo circulação. Então você fez lá a massagem, o coração voltou a funcionar, ok, não morreu. Mesmo assim o coração não voltou, aí o médico determina a hora, né? Ele começou a massagem 15h45, ele ficou ali 20 minutos só. 16h05, anota aí, hora do óbito, 16h05. Para efeitos civis, esta é a hora do óbito. Agora, do ponto de vista da realidade biológica, não apenas da realidade sobrenatural, né, que foi a sua pergunta, a alma ainda está presente ali? Então, estou falando de uma realidade metafísica. Então, do ponto de vista metafísico e mesmo do ponto de vista biológico, ainda não houve a morte. Por quê? Porque mesmo que o coração parou de bater, do ponto de vista biológico, eu não posso dizer que todas as células morreram e perderam a sua atividade celular, né? Então a célula continua tendo atividade celular quando ela continua fazendo trocas, né? Você tem lá uma bomba sódio-potássio, joga potássio para dentro da célula, joga sódio para fora, ela gasta energia para fazer isso. A célula que ainda está exercendo esse tipo de função, se entende que é uma célula que ainda está viva biologicamente, né? Então, tanto que às vezes você tem aí, né, uma morte cerebral, o coração tenha parado de bater, você pode ter órgãos vivos ainda que você leva para transplante, aquilo, né, aquelas células podem ainda estar vivas. Então, do ponto de vista biológico, qual é o momento da morte?
Morte encefálica. É quando todas as células morreram? Não, mesmo quando a morte encefálica. O cérebro já morreu, mas esses casos de transplante é o grande exemplo disso, né? O grande caso de transplante é quando tem morte encefálica, né? O sujeito tomou um tiro na cabeça, o resto do corpo está saudável, doa o fígado, doa o coração, doa o pulmão, doa a córnea, os rins, enfim. Então, quanto tempo leva para que exista a morte? Não há uma precisão, porque a gente não tem como determinar com precisão quando todas as células daquele organismo Acho que é 6 horas. perderam a sua atividade celular. Mais ou menos isso. Mais ou menos umas 6 horas, né? Então, se convencionou, né? Já antes da ciência conhecer conceito de célula, de metabolismo intracelular, sódio, potássio, ATPase, essas realidades, a igreja já tinha esse costume de que, olha, enquanto o corpo ainda está quente, né, a alma ainda está aqui, então ainda é tempo para receber os sacramentos. Né? Porque a alma ainda não se... Mas aí é o sacramento da unção. Da unção. A unção dos enfermos. Né? A confissão não pode ter. Mas, nesse sentido, a confissão dos enfermos ela teria esse poder também, né? Como a gente viu agora há pouco na aula do sacramento da unção dos enfermos. Né? Então, peraí, eu fui te explicar isso onde é que eu estava falando das bem-aventuranças. Então, quando a gente passa a enxergar o mundo, a realidade, sob o prisma das bem-aventuranças, né, isso traz uma certa serenidade para a gente, né? Porque na nossa vida vamos sofrer injustiças. Né? No mundo há de ter tribulações, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, né? Mas coragem, eu venci o mundo. Né? E eu estava vendo aquele filme com os meninos Vocês veem que eu gosto de filme, né? Toda hora eu falo de um filme aqui. Mas, tem um filme para criança da Disney que é Divertidamente, que é uma criancinha e as emoções da criancinha ficam lá. Tem a alegria, tem a tristeza. E quando aparece em cena a raiva, né? Um cara vermelhinho que solta fogo pela cabeça, é o raiva. Ele explica qual é a função do raiva. O raiva serve para evitar injustiças, né? Então, a primeira vez que o raiva se manifesta, o pai da menininha dando uma bronca nela, você não quer comer o brócolis? Então você vai ficar sem sobremesa. Aí o raiva já pega o comando. Quê? Sem sobremesa, rapaz? Vamos ver! Aí a menina começa a fazer birra ali, né? Então, e claro, no nosso dia a dia, né, todos já experimentamos essa sensação. Quando nós estamos sentindo que estamos sofrendo uma injustiça, a raiva aflora, né? A raiva aflora. Então a raiva é uma paixão. A raiva é ruim? Não. Né? Até um certo ponto, né, devemos combater as injustiças. Né? Isso faz parte, né, de querer construir o reino de Deus. Né? Devemos nos indignar com a injustiça. Né? E a raiva nos ajuda nesse sentido. Né? Porque a injustiça, ela nos fere não apenas com a nossa inteligência, né, como eu falei agora há pouco, a gente sabe que é errado, mas que ela acende a nossa raiva. Né? Então, até certo ponto, a raiva pode ser uma paixão boa, no sentido que me impulsiona a querer que eu não cometa injustiças e que eu lute contra as injustiças. Né? Mas, como paixão, a raiva deve ser temperada pela inteligência. Né? Então, ainda que a raiva possa aparecer em situações em que eu presenciei com alguma pessoa querida uma injustiça, ou essa injustiça aconteceu comigo mesmo, né? Eu, como pessoa racional, com a minha inteligência, eu penso, ok, a minha raiva me leva a agir de determinada forma, mas convém que realmente eu haja dessa forma ou não? Né? Então, ontem, os meus filhos pequenos, né, ainda dão aquele soninho da tarde, né? E, pô, como é importante que eles tenham o soninho da tarde. Se eles não tomam o soninho da tarde, se eles não dormem à tarde, ficam verdadeiros diabos aí no fim do dia. Então, o soninho da tarde ali é sagrado ali para que eles estejam bem-humorados e tal, né? Aí ontem a gente botou ali um quarto só, né? Fica a de 5 anos aqui, o de 3 anos aqui, o de 1 ano aqui. A bebezinha fica no outro quarto. E aí eu tô ouvindo o pequeno chorar, né? Eu entro lá, a hora do soninho da tarde, o de 3 anos está na cama em cima do outro de pequeno, né?
Então, pô, isso vai sacanear o meu dia, né? Minha programação que dependia desses meninos acordarem bem, pô, a raiva, a vontade de dar era dar um tabefe na bunda do Thiago, né? Mas aí eu paro pra pensar, né? Ok, convém que eu faça. Eu não vou entrar aqui no mérito. Pode dar palmada em criança, não pode dar palmada em criança, né? Pessoalmente, eu acho que eu não condeno a palmada totalmente, como se fala hoje em dia, né? Mas eu acho que a palmada não deve ser dada motivada pela raiva de forma alguma, né? A palmada deve ser dada, minha opinião pessoal, se com a sua inteligência você acha que ela vai ter um objetivo educativo para aquela criança. Eu não acho que seja com qualquer criança. Dependendo do temperamento da criança, você nunca deveria dar palmada, né? Uma criança que é mais melancólica, né? Mas para alguns temperamentos, a palmada pode ser educativa quando a criança fez uma coisa grave, né? Subiu no parapeito da janela, sei lá, né? Para que marque, né, que aquilo foi uma coisa grave, mas não motivado pela raiva. Não motivado pela raiva, né? Se você está com raiva, não dê palmada. Mas naquele momento a raiva dava vontade de dar uma palmada, dar no mínimo um torção de orelhas ali, né? Que tá sacaneando o pequenininho ali, pô. Mas aí com a nossa inteligência, né? A gente para moderar isso, né? O que isso tem a ver com as bem-aventuranças, né? Puxa, quando a gente sofre uma injustiça, né? Foi assaltado, levaram meu celular. Né? Eu vou ficar com raiva. Minha raiva vai trazer o meu celular de volta, né? Bom, se a tua raiva vai te motivar a ir na delegacia de polícia, né? Vamos colocar aqui entre parênteses que o sistema funciona, né? O sistema funciona. Você vai a raiva vai te motivar a ir na delegacia de polícia, prestar queixa e tal, não sei o que, talvez a raiva serviu para alguma coisa, né? Mas aquela raiva que não vai servir para nada, vai ficar só te trazendo um embrulho no estômago, né? De que aquilo te adianta, né? Então, né, eu gosto muito do Dr. Ítalo Marcílio, ele foi meu colega de faculdade, né, um bom amigo, e eu recomendo que vocês assistam a live que ele deu na terça-feira, né, alguns aqui conhecem os canais dele, a forma como ele fala da morte do pai, no dia da morte do pai, é uma aula de bem-aventurança, né, de você enxergar essas coisas com fim sobrenatural, né? No dia da morte do pai, que foi morto de forma tão violenta, a pessoa falar aquilo de uma forma tão... sorrindo, né? Até, né? Sorrindo. É uma aula assistir a postura que ele teve ali, né? Mas quando você tem em mente as bem-aventuranças, né, você percebe, olha, talvez aqui esse celular que me roubaram, né? Assim, Deus governa os acontecimentos, né? Existe uma coisa chamada como é que se diz? Existem os caminhos de Deus, né? Deus permitiu que me tomassem meu celular. Então, será que isso é uma forma de eu crescer em desapego de algo material, né? De algo que eu tinha grande apreço material? Será que isso é uma forma que Deus está usando para me lembrar de que a felicidade não está aqui, a felicidade está além, né? E será que isso é uma forma que Deus me colocou de eu abrandar o meu tempo no purgatório, né? Toda a penitência que você possa ter aqui na Terra, penitência essa ativa ou passiva, né? Penitência passiva é aquela que aconteceu sem você pedir, aquela que caiu no teu colo, né? A cruz que o mundo trouxe, né? E no mundo há de ter tribulações, né? Penitência ativa é aquela que eu escolho, né? Eu já falei aqui, um dos motivos de eu colocar a penitência, que tinha uma turma que tinha uma aluna que sempre questionava, eu não entendo por que eu tenho que fazer mortificação, por que eu tenho que me impor penitências, o mundo já é tão amargo, né? Olha, uma das explicações é essa, né? Se você não se coloca penitências, quando vierem as cruzes que você não escolheu, elas serão mais pesadas, né? Então, se, por exemplo, eu trabalho a mortificação, eu vou hoje, em vez de comer 3 pãezinhos franceses, eu vou comer um pão francês só, né? Se eu vou trabalhando essa moderação, essa temperança, na hora que aparecer um diabetes na minha vida, alguma coisa assim, que me tire esses pãezinhos, assim, né? Isso vai ser menos custoso para mim. Se você já está acostumado a se impor certas pequenas práticas de mortificação, né? Das mais variáveis que tenha, né? Você vai se acostumando a não ter excessos de carícias sensoriais, assim, né? Então,
sei lá, né? Eu vou me colocar aqui como penitência, uma vez por semana eu vou dormir sem travesseiro. Eu tenho um amigo que não é casado, é solteiro, que ele uma vez por semana ele dorme no chão. Ele dorme no chão, assim. Tem gente que acha isso um absurdo, né? Pô, mas você não acha que isso é muito radical, não? Você tá dormindo no chão? Não, faço isso por amor a Deus, né? Acho isso radical, né? Eu conheço um outro cara que eu acho radical, que ele acorda todo dia às 4 da manhã para fazer triatlon, né? Ele vai, corre, bicicleta e tal, todo dia, 4 da manhã ele faz isso, ele fica até 6:30 da manhã fazendo isso, né? Ah, mas aí é pela saúde dele, né? Não, peraí, então, fazer penitência para ter um abdômen tranquinho, tudo bem, mas fazer penitência por amor a Deus não pode, né? Como é que é isso, né? Então, a gente já faz penitência, né? A gente já abre mão de várias coisas que a gente gostaria por uma finalidade que a gente entende que é um bem maior, né? Então, quem faz investimento, né? Pô, eu vou abrir mão de gastar esse dinheiro agora porque eu vou aplicar aqui no ação tal, Tesouro Direto, agora voltou a ter juro bom, né? Tesouro Direto, vou comprar Bitcoin, sei lá o que, né? O que é fazer investimento se não, eu vou abrir mão de um bem agora, vou apertar o cinto um pouquinho porque eu espero colher um bem maior depois, né? É a mesma coisa. Então, a gente já faz mortificação no nosso dia a dia. Apenas a gente está colocando a finalidade, uma finalidade mais nobre aqui, né? Então, quando a gente dá uma aula de catequese, as pessoas se escandalizam, né? Que puxa, a igreja no século XXI ainda fala em fazer penitência, né? Sim, e vai falar durante todo sempre, né? Porque a penitência é algo que é bom pra gente, né? Sobretudo essas penitências que ninguém percebe, né? Que ninguém vê, né? Que você jejua, mas você perfuma a cara e ninguém vê que você está jejuando, né? Só Deus sabe que você está fazendo aquilo, né? Por isso que eu sou tão favorável às pequenas penitências, né? Aquelas penitências que não deixam a gente soberbo, né? Então você fica... Eu toco teclado na igreja, né? Aí tem um grupo de WhatsApp de tecladistas, né? Que teve um pastor evangélico que uma vez deu um esculacho num tecladista que pediu para tocar uma música tal, lá toca aí... uma música evangélica, não vou lembrar agora o nome, mas... E o cara não sabia tocar, né? Ele dá um esculacho no cara ali, né? Em grupos de WhatsApp de tecladistas cristãos, isso foi um escândalo, né? Porra, né? Não sei o quê. O quê? Eu não lembro. Ele é meio assim, tem gente que não gosta. Fala que eu não gosto. Mas assim... Daniel já brincou várias vezes as músicas que ele queria botar. O Noite Traiçoeira? Não, umas músicas que o Daniel queria colocar, o Pedro deixou. Eu não tenho problema com isso, não, né? Noites Traiçoeiras. Bom, enfim, esse é outro assunto. Deixa eu voltar aqui ao tema, né? Mas o fato é que aí o cara no seu discurso, né, esse pastor, ele começa a falar, não, porque o cara para estar aqui, ele tem que estar muito bem preparado. Eu, por exemplo, para poder aqui fazer essa prestação, eu fiz 6 dias de jejum, né? Eu cifrei. Cara, se fez, acabou todo o mérito. Né? Porque se você fez isso para você cantar aos 4 ventos que você é o máximo, porque você faz 6 dias de jejum, estes já receberam suas recompensas. Ele fez isso para aparecer para os homens, né? Mas quando você faz uma pequena penitência, né? Você queria botar 2 colheres de arroz e você botou uma só, você não vai admirar ninguém porque você botou uma só. Olha como eu sou bom mesmo, eu botei só uma colher de arroz. Não vai, né? Isso não vai aflorar o seu ego, né? Então essa é uma boa penitência, ela tem valor para Deus, né? E não vai afetar a sua soberba, né? Não vai te deixar envaidecido. E isso vai te preparando a lidar com as privações, né? Porque o mundo você possivelmente vai ter privações, né? Acontece na vida da maioria das pessoas, né? Pode ser que esteja tudo na mais bela paz, um belo dia a sua morte chega e talvez aconteça, né? Mas na maioria das pessoas, em algum momento da vida, cai uma bomba. Que pode ser um desemprego, uma dificuldade financeira, uma doença sua ou em alguém da sua família, a perda prematura de um filho, sei lá, né? O mais provável é que em algum dia o mundo te dê uma rasteira, né? E se você vai trabalhando a sua percepção, vivendo um espírito de penitência, não é que isso não vai ser doloroso quando acontecer, mas você vai estar um pouco mais preparado para enxergar isso sobre esse prisma das bem-aventuranças, né? Então, aconteceu essa grande injustiça, né? Bem-aventurados, né? Aqueles que sofrem injustiça, né? Você passa a enxergar que quem saiu perdendo foi o algoz, quem saiu perdendo foi o bandido, que perdeu a vida eterna, né?
E não você que perdeu um bombom de licor, né? Desculpa, falando de algo material, né? Acho feio você comparar, como no caso, um assassinato com um bombom de licor, mas o fato é que essa pessoa não se perdeu para a vida eterna, né? Vai continuar estando lá, né? Vai vir a saudade aqui, né? Das pessoas queridas, né? Mas no céu, hão de se reencontrar. Vamos voltar ao catecismo, que já são 11h16, meu Deus. Por que as bem-aventuranças são importantes para nós? As bem-aventuranças estão no centro da pregação de Jesus. Retomam e levam à perfeição as promessas de Deus feitas a partir de Abraão, né? Então, quando Abraão promete, né, a terra prometida, né, uma descendência numerosa, né, o ápice dessa terra, lembra? O Antigo Testamento é uma imagem do Novo Testamento. Jesus é a chave de leitura do Antigo Testamento. Então, o que é a promessa para Abraão? O que é a promessa dessa terra prometida? É o reino de Deus. É o reino dos bem-aventurados. Então, isso leva a promessa de Abraão à perfeição, né? Ele promete essa vida bem-aventurada, a vida com essa felicidade plena que o mundo não é capaz de suprir, né? A gente falou agora há pouco, né, dessa distinção dos homens e dos animais, né? Você nunca vai ver uma vaca tendo uma crise existencial. Ai, será que eu estou fazendo realmente aquilo que eu deveria, né? Pô, todo dia eu vou, pasto esse capim, dou leite, mas eu sinto que eu sou chamado a fazer algo maior. Não, as vacas não têm esse tipo de crise existencial, né? Isso é próprio dos homens, né? Porque os homens têm no seu coração esse chamado para fazer algo maior. O homem já carrega no seu coração essa expectativa pela vida bem-aventurada, a vida daquela felicidade plena que Santo Agostinho tanto descreve no livro dele das Confissões, né, que se banqueteava naqueles banquetes romanos. Ele, orador do Império Romano, né, orador ali de Milão, era uma pessoa que frequentava a alta sociedade, comia banquetes, fazia sexo com várias mulheres, era um devasso, e ele vai falando que aquelas coisas não completam, até que ele encontra a felicidade na verdade, né? Ele descobre que a felicidade está na verdade, porque era Deus que atraía ele desde todo sempre, que ele não encontrava aquela felicidade nas coisas do mundo, né? E você vê aí hoje o que tem de gente, às vezes com muita grana, mas que toma-lhe de antidepressivo, toma-lhe de ansiolítico, né? Toma-lhe de vazio existencial, né? Porque as coisas do mundo não completam. Então, as bem-aventuranças isso que você sente, que você busca, mas que não te completa, esse seu senso por algo maior, há de ser realizado, há de ser saciado, né? Porque aqui você bebe água e volta a ter sede. Mas Deus promete para a gente uma água que quem beber não voltará a ter sede. Como se relacionam as bem-aventuranças com o desejo de felicidade no homem? Acho que a gente já respondeu. O que é essa bem-aventurança eterna? É a visão de Deus na vida eterna, essa visão beatífica. Vou entrar na parte da liberdade. O que é a liberdade? Né? Já damos umas pinceladas, né, nessa direção. É o poder dado por Deus ao homem de agir ou não agir, fazer aquilo ou isto, de estabelecer assim por si mesmo ações deliberadas. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos. Quanto mais fazemos o bem, tanto mais nos tornamos livres. A liberdade atinge a própria perfeição quando está ordenada a Deus. Sumo bem, suma bem-aventurança. A liberdade implica também a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. A escolha do mal é um abuso da liberdade, que leva à escravidão e ao pecado. É ótima essa pergunta 363, acho que ela resume tudo, né? Então, por sermos livres, né, podemos escolher entre o bem e o mal. Já falamos disso em outras aulas, né? Puxa, né, por que que Deus abriu essa porta, né? Não seria mais fácil fechar o caminho do mal, né, e sermos, de certa forma, obrigados a seguir o caminho do bem? Já demos a resposta em aulas passadas, né? Caso isso fosse a realidade, não seríamos capazes de amar, né? Porque isso não seria liberdade. A liberdade se dá exatamente por termos uma escolha de agir pelo caminho A ou pelo caminho B. Se Deus fechasse a porta do mal, não haveria liberdade. Seríamos zumbis,
seríamos robôs, seríamos escravos, mas não escravos da forma que Deus quer, escravos de amor, né? Eu quero seguir esse caminho por amor. Não, eu não posso falar em amor se não há escolha, né? Então, vamos supor que em toda a Terra, toda a humanidade foi extinta, menos você e a sua noiva. Meu amor, eu te escolhi entre todas as outras. Havia você, né? Então, não há amor aí, né? O amor se dá exatamente, eu escolhi você diante de tantas outras opções. Então eu escolhi o bem, tendo a opção de escolher o mal. E aí existe mérito, né? Aí existe liberdade, né? Se eu fosse obrigado a fazer, e é por isso que Deus não se revela totalmente. Lembra quando a gente deu aquelas aulas sobre a revelação, né? Por que Deus já não se mostra como ele é? Acho que o Pedro até chegou a lembrar disso na aula passada, né? Quando a gente vê Deus face a face, Deus é de tal forma irresistível que a gente já não tem mais outro caminho, né, a não ser segui-lo. Então, para que possamos aprender a amar, Deus se esconde, ao menos se esconde parcialmente, né? Ele dá lampejos da sua existência, né? Ele se revela, ao mesmo tempo que, em parte, ele se mantém oculto, para que possamos aprender a amar, e só então, depois que aprendemos a amar, possamos vê-lo face a face como ele é, que é a visão beatífica, a tal da bem-aventurança que a gente vai ter no céu, né? Então, a liberdade é o que traz mérito para as coisas, né? Então, eu tenho mérito, assim, vamos lá, eu gosto de futebol, né? Tem um camarada meu que ele não consegue passar 15 minutos sem pegar o celular para ver a última notícia do Flamengo ali, que saiu ali nas mídias futebolísticas, né? E aí, pô, ele vai lá, tem lá o programa esportivo que ele gosta, ele um dia chegou mais cedo que a esposa em casa, e aí ele tem a opção de sentar no sofá e assistir coisas de futebol, ou ele tem a opção de preparar um baita jantar para a esposa, botar uma mesa bonita e tal, não sei o que. Pô, meu afeto queria o futebol, mas a minha inteligência, eu vou fazer isso. Ele pode dizer que ele fez isso por amor, né? Porque o amor é algo que custa, né? Então, aquele sujeito que fala assim, olha, eu não consigo fazer mais nada para ela, porque a relação já está de tal ponto desgastada que, não sei, o que eu for fazer para ela vai ser falso, né? Não vai ser sincero. Esse sujeito não aprendeu o que é amor. O amor é aquilo que te faz mover mesmo quando as coisas custam. Porque se não custasse, que amor seria esse? Né? Seria um amor muito pobre, né? Convenhamos, né? Não é verdade? Né? Aquele amor que se esvai na primeira pedra de tropeço, né? O amor se mostra realmente quando a gente é capaz de vencer obstáculos em prol do objeto do nosso amor, né? Então eu quero muito uma coisa, né? Eu quero muito passar no vestibular para a faculdade de medicina, né? Então aquilo vai me custar, né? Eu vou estudar, vou botar cronograma de estudos, fazer cursinho. Na minha época tinha o cursinho do PH, né? Eu não sei qual é o cursinho que tem hoje. Vai estudar aquilo, apostila, tarará, tarará. Aquilo custou, né? Mas era algo que eu queria, que eu botei o meu amor para querer aquilo. Eu fiz medicina. Não, tu faz medicina 1, PH... Eu fazia biologia segunda noite, porque eu estudava aqui, né? O colégio aqui era muito bom, mas eu achava que a minha aula de biologia e de redação eram fracas, né? Eu fazia por fora. Aqui no Santo Agostinho. Mas, então, quando você quer algo com vontade, você bota a mão naquilo, aquilo te custa, né? E você vai adiante mesmo que aquilo te custe, né? Eu falei lá do cara lá que queria competir na competição de triatlon, né? Sem dúvida que custava para ele levantar às 4 da manhã para treinar e tal, né? Mas ele tinha amor pelo esporte, ele queria fazer aquilo. Custa pra gente quando os filhos pequenos acordam 3 horas da manhã, né? Um pega uma virose lá em casa, aí passa a virose pro outro, aí passa pro outro, aí, pô, criança pequena com virose, o nariz aí não pega a chupeta porque o nariz tá fechado, tem que respirar pela boca, ninguém dorme, né? É claro que custa pro pai, ele não, 10 horas da manhã e tal, mas você faz isso por amor, né? Então o amor te move a fazer as coisas que custam, né? E é exatamente que você tem a opção, né? Eu poderia, não, se eu fingir que eu não tô ouvindo que ele tá chorando, dá 2 minutos a Laila vai levantar e ela vai lá, né?
não, pô, tô ouvindo que ele tá chorando, a Laila tá cansada também, eu vou fazer por amor à criança, eu vou fazer por amor a ela também, né? Deixa ela tá mais cansada que eu, deixa eu ir no lugar dela aqui, né? Quando é pequenininha pra mamar, aí não tem jeito, né? Ela tem que mamar, mas os outros já, pô, que eu vá lá, né? Dar aquela ninada no outro, né? Fazer aquele cafunézinho pra ele voltar a dormir. Então o amor custa. E a liberdade é o que permite amar. Né? Sem liberdade não seria amor, né? Seria uma obrigatoriedade. Obras é que são amores, né? Ensina Santo Agostinho e São Tiago. Que relação existe entre liberdade e responsabilidade? Claro, se você tem liberdade, você tem uma responsabilidade por fazer um bom uso da sua liberdade. Porque a gente fala que uma criança que morre batizada com menos de 7 anos vai para o céu, né? Porque essa criança não tem liberdade. Se ela não tem liberdade, não tem responsabilidade. Por que ela não tem liberdade? Eu não falei que a liberdade se dá a partir do momento que a gente tem inteligência, né? Raciocínio e vontade? A criança pequena, ela ainda não tem um raciocínio plenamente estabelecido, né? Ela ainda não chegou à idade da razão, né? Dizem que a idade da razão se dá por volta dos 7 anos, claro. Não é uma coisa marco, né? Soprou a velhinha de aniversário, opa, virei racional, né? Não é assim. É uma coisa que vai gradualmente, mas de uma forma geral se estabelece esse marco, né? A criança pequenininha é uma criança que vive o mundo mágico e tal, né? A Joana, às vezes, né, ela, quando vem correndo pro meu quarto de madrugada, ela vai varada, porque na cabeça dela, no corredor, aqui tá o quarto dela, aqui tá o meu quarto, naquele corredor tem bruxa. Então ela tem que passar por aquele corredor mais voado possível, porque, pô, tem bruxa, mas do outro lado tem meu pai, cara. A bruxa não vai entrar lá no quarto do meu pai, né? Eu tô no quarto do meu pai, eu tô segura. Mas assim, pra ela chegar no meu quarto, ela vem voada, ela chega, que eu posso relaxar. Porque a bruxa ficou lá no corredor. Então a criança pequenininha, ela vive num mundo mágico, né? Não distingue o que é realidade e o que não é. Ela chega na idade da razão mais ou menos por volta dos 7 anos, assim, né? Então, um outro paroquiano aqui, né? O Ricardo e a Clara, né? Eles perderam a filhinha deles, né? Morreu com uns 3 meses, né? Pegou uma bronquiolite, morreu, né? Não sobreviveu, ficou internado uns dias no CTI, mas teve uma parada, foi muito triste, né? E muita gente se uniu em reação, né? Talvez alguns de vocês entrou naqueles grupos circulou, né? E foi o que o padre falou, né? Na missa de 7º dia dela, né? Em geral, a missa de 7º dia, o Pedro já falou isso, né? É muito comum você ouvir esse erro teológico, fulano já está no céu. Que normalmente, cara, como é que você vai dizer isso? Mas quando é uma criança pequena, você pode dizer. Porque essa criança não tem pecados próprios, né? Ela tinha o pecado original, se já foi batizada, foi perdoada do pecado original. Para ter pecados próprios, tem que ter liberdade. Né? Se não tem liberdade, para ter liberdade tem que ter razão, né? Se não tem razão, não tem liberdade. Se não tem liberdade, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem responsabilidade, né? Então, tanto a pena como o mérito se dá a partir do momento que a gente tem responsabilidade, né? Então, uma criança pequena também não pode cometer atos de amor, né? Mas o meu filho é super amoroso com o irmãozinho. Aí você vai ler lá os 4 amores de C.S. Lewis, né? É aquele amor mais básico, que é o amor à afeição. É diferente. Mas esse amor mais forte, mais motriz, né, mais semelhante ao amor ágape de Deus, né, é um amor que se desenvolve quando a gente já tem a nossa liberdade plenamente estabelecida, né, que você renuncia a si mesmo, né, como Cristo que se deu na cruz por amor aos homens. Né? É um amor muito mais forte. Né? Ainda que o meu filhinho lá vai lá e vê que a chupetinha do irmão caiu, pega lá, a chupetinha devolve para ele e tal, né? Esse é um amor mais de amor à afeição, ele não é esse amor pleno do Cristo que se deu na cruz por nós, que só vai se desenvolver depois. Né? Então, a criança ainda não pode ter o mérito de atos amorosos, né? E ela deve vir a desenvolver isso conforme ela vai sendo educada, mas ela também não pode pecar. Né? Então essa morre e vai para o céu direto se já é batizada. Né? Porque todo homem tem direito ao exercício da liberdade. O direito ao exercício da liberdade é próprio de todo homem, porquanto é inseparável da sua dignidade de pessoa humana. Portanto, esse direito deve ser sempre respeitado, particularmente no campo moral e religioso. Deve ser civilmente reconhecido e protegido nos limites do bem comum e da justa ordem pública. Né? A aula que vem, a gente vai falar muito de doutrina social da igreja, né? A gente vai falar da questão da função da lei, porque a lei positiva é algo que restringe a nossa liberdade, né?
Então, se você tem a liberdade lá de, sei lá, de andar dentro do seu carro como você quiser, a partir do momento que tem uma lei, não. Você tem que andar com um cinto de segurança. Você perdeu a sua liberdade de andar solto no seu carro. A lei te manda andar com aquele cinto de segurança. Então, toda lei, de uma certa forma, restringe a liberdade, né? Isso significa que a lei é ruim? Não necessariamente, né? A lei, ela vai ter como vista o bem individual e o bem comum, né? Mas sempre que uma nova lei é criada, se deve ter isso em mente. Eu estou criando mais uma restrição de liberdade. Eu preciso fazer isso, né? Então, essa questão do cinto de segurança, né? Entra a questão do questionamento também. Algumas pessoas questionam a questão das cadeirinhas, né? Então, se você tem uma família numerosa, né? Eu tenho 4 filhos, né? Para eu ter um carro que eu consigo botar os meus 4 filhos nas cadeirinhas que a lei obriga, né? Olha, tem muita família por aí que a lei está te impedindo do direito de ter um carro. Porque para muita família que não tem a renda que eu tenho, vai ser impossível ele ter um automóvel do tamanho necessário para botar uma cadeirinha para... Ou você vai ser... Ou eu vou te obrigar a não ter os filhos que você quer ter, a ter menos filhos do que você queria, ou eu vou te obrigar a não ter um carro, cara. Porque a lei restringiu isso, né? Então, cada lei vem com uma restrição de liberdade. Até certo ponto isso é conveniente, né? Santo Tomás de Aquino já se debruçava em cima dessa questão, né? Quando ele responde lá, quem já leu a Suma Teológica, ela vem em perguntas, né? Então ele faz a seguinte pergunta: a lei é necessária? Né? E aí ele bota lá tese e antitese, né? Argumentos pró, argumentos contra, ele conclui com a síntese. Na síntese ele vai concluir: se vivêssemos num mundo em que todos buscassem a virtude, não precisaria de lei. Conselhos paternais bastariam, né? Então, se já estivéssemos todos inclinados a buscar a virtude, bastava que tivessem conselhos paternais. Meu filho, não vá por esse lado, vá por esse. Como nem todos buscam a virtude, o rigor da lei se faz necessário para que a sociedade tenha um mínimo de ordenamento, né? Então, o direito ao exercício da liberdade é próprio de todo homem, né? Claro, se a liberdade é necessária para que se possa amar, quando você priva a pessoa de sua liberdade, de certa forma você vai privando ela de amar, né? De exercer a sua liberdade em tudo, né? Então, pelo menos para amar, eu devo ter alguma liberdade. E se o ápice da minha vida é desenvolver o meu amor a Deus, né? O primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, né? Se eu sou privado de exercer um ato de culto a Deus, né? O ato de excelência de amor a Deus é pela Santa Missa, né? Então, por isso que é extremamente irregular essa situação que a gente viveu aí no ano passado, né? De restringir a missa. Isso é antinatural, né? Você impedir o homem de exercer o seu ato de amor mais importante no exercício do seu dia a dia, né? Então, o direito ao exercício da liberdade é próprio do homem, inseparável da dignidade da pessoa humana. Esse direito deve ser sempre respeitado, particularmente no campo moral e religioso, e deve ser civilmente reconhecido e protegido nos limites do bem comum. A nossa legislação até reconhece isso, né? Embora você dizer que nem sempre aquilo que é feito não corresponde àquilo que está na nossa legislação. Como se situa a liberdade humana na ordem da salvação? A nossa liberdade está fraca por causa do primeiro pecado. Não lembra? A gente falou que pelo primeiro pecado, a gente passou a ter essa desordem das paixões em relação à inteligência. E também em relação à minha vontade, né? Então, você já voltou do seu trabalho, você botou as crianças para dormir, você jantou, você está exausto. Aí você senta no sofá, aí você tem a louça do jantar lá para lavar. Vou dar uma olhada aqui no meu feed do Instagram, daqui a pouco eu vou lá. Passa, e a louça continua lá, né? Ou seja, a sua vontade está fraca, a sua inteligência sabe, vai lá, lava a louça, né? Bote a casa em ordem, mas a sua vontade falha. A preguiça, essa curiosidade faz a gente ficar vendo Instagram, essas coisas, né? Não é que seja pecado ver Instagram, é pecado se a gente deixa de fazer algo importante para ficar vendo Instagram, né? E às vezes isso acontece. Perde horas de trabalho, perdendo tempo vendo bobagem na internet e não entrega o relatório na data certa, né? Tá errado. Mas
a nossa vontade é fraca, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, né? A nossa vontade ficou fraca por conta do pecado original, né? Que fragilizou a nossa vontade e que fez com que as paixões ficassem desordenadas, que os nossos afetos dominassem o nosso querer, em detrimento da nossa inteligência. Mas Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Com sua graça, o Espírito Santo conduz a liberdade espiritual para nos fazer seus livres colaboradores na igreja e no mundo, né? Então, faz parte do exercício cristão, né? E a gente bate nessa tecla desde o começo da catequese, que a gente procure crescer em virtudes, né? O que é uma virtude e o que é um vício, né? Um mau hábito, repetidamente, ele se torna um vício. Um bom hábito, repetidamente, se torna uma virtude. É próprio da vida ascética do cristão buscar o crescimento em virtudes, né? E aí isso você vai ver na sua oração pessoal, no seu exame de consciência, quando você conversa com o seu diretor espiritual, pô, que virtudes eu preciso desenvolver nesse momento da minha vida, né? Às vezes uma boa meta é você procurar conquistar uma virtude por ano. Eu vejo que, falei, o carro desordenado, né? Esse ano eu vou conquistar a virtude da ordem, né? Vejo que para minha vida funcionar, a desordem está me atrapalhando muito e eu vou colocar minhas energias nesse ano para conquistar a virtude da ordem, né? Claro, essa luta você nunca pode dar por ganha totalmente, né? Às vezes você acha que você ficou ordenado, passou mais 2 semanas, o diabo te deu uma rasteira e quando você vê, você está bagunceiro de novo, né? Mas então você sempre deve se manter vigilante. Mas às vezes o foco principal passa a já não ser mais aquele. Quando uma virtude já foi conquistada, é mais fácil você mantê-la do que quando você ainda não tem, né? Então o sujeito que sempre chega atrasado na missa, vai ser muito mais difícil esse cara um dia chegar na hora na missa do que o cara que já está habituado a sempre chegar na hora na missa. Ele ainda não tem essa virtude da pontualidade, né? E na verdade que existem essas pessoas, tem um sujeito que é pontual e tem um sujeito que é atrasado. O sujeito que é atrasado vai falar, mas aconteceu tal coisa, né? Sempre acontece uma coisa, né? Imprevisto todo mundo pode ter, mas se toda vez que o cara vai fazer aquilo acontece um imprevisto, tem alguma coisa errada, né? Então, um dia vai acontecer um imprevisto, você vai chegar na missa atrasado. Mas se todo domingo você chega na missa atrasado, o problema não é o imprevisto, o problema é você, né? Você não se organizou para aquilo, né? A gente brinca, né? Para dia de jogo do Brasil na Copa, ninguém chega atrasado. Meia hora antes já não tem ninguém na rua, tá todo mundo no seu sofá, a cerveja já tá gelada, tá lá, é uma hora que o brasileiro é pontual. Jogo do Brasil na Copa, né? Com a missa a gente não é, né? É aquele negócio, né? Onde está o seu amor, né? Onde está o seu coração? Então, conquistar uma virtude todo ano, né? São José Maria Escrivá dizia que se você se preocupar em conquistar e conseguisse conquistar uma virtude por ano, em pouco tempo você vira santo. Não é tão fácil assim. Mas às vezes é um bom propósito. Então, a vida cristã envolve a conquista de virtudes, para que a gente possa fortalecer a nossa vontade e fazer um melhor uso da nossa liberdade, né? E aí, para isso, vem aquelas 7 virtudes. Acho que vai ter uma aula agora nesse começo para falar de virtudes, né? As 3 virtudes teologais, né, que Deus coloca no nosso coração pelo nosso batismo, né? A fé, a esperança e a caridade, que vão ser fundamentais para que a gente possa, essas por nós mesmos, conquistarmos as 4 virtudes cardeais humanas, né? Quais são? A fortaleza, a justiça, a temperança e a... Não, a fé é a virtude teologal. Não. Fortaleza, justiça, temperança... Prudência. Essas são as 4 cardeais. Todas as demais virtudes, elas de certa forma vão vir encabeçadas por essas 4 virtudes humanas, tá? Justiça, prudência, temperança e fortaleza. Então, se a gente vai crescendo nelas, né? Se uma pessoa tem a virtude da fortaleza, ela levanta a bunda do sofá e vai lavar a louça, né? Se a pessoa tem a virtude da temperança, ela para na primeira cerveja, ou na segunda. Não vou entrar aqui no mérito de a partir de quantas cervejas já virou irregular, né? Acho que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Evidente que se você passou a tarde inteira no boteco tomando cerveja e tomou 10, você está errado, né? Você está em pecado. Mas... Eu depois da quarta, você...
passa a ser pecado depois da primeira, segunda, terceira, eu não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas a virtude da temperança é essa, né? Você conseguir, eu vou consumir aquilo que me convém, né? Você ter um domínio próprio sobre o querer do corpo, né? A virtude da justiça é dar o que é devido a quem se deve, né? Então, eu devo culto a Deus, né? A religiosidade ela está dentro da virtude da justiça, né? Então, Deus me deu aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faz essa conta aí, 7 vezes 24 vai dar quanto? 365 dias por ano, sei lá. 7 vezes 24 vai dar uns 160, 170 horas por semana, né? Mais ou menos. Dessas 160, 170 horas, eles pedem 1 hora para você dedicar a ele na missa, né? 1 hora na missa no domingo, né? Todas as outras horas você tem para você. É um ato de justiça você ir à missa no dia que Deus te pediu, né? A prudência é para você fugir do perigo, né? Então, é aquilo que a gente falava agora da castidade, né? Você não guarda a vista, você tem manifestações excessivamente afetuosas com pessoas do sexo oposto. Pode ser que você ainda não tenha cometido nada de infidelidade, mas ao menos contra a virtude da prudência você está pecando, né? Se você não guarda a vista, se você é aberto afetivamente demais, né? Claro que você não precisa ser uma pedra no relacionamento com a pessoa do sexo oposto, claro que não, né? Mas quantas vezes na nossa vida a gente para pensar que acho que foi meio demais aquele sorriso que eu dei, assim, né? Acho que na hora de eu dar um abraço foi um pouco demais, assim, né? É uma questão de prudência, né? Você fugir da tentação, né? Conhecer os seus limites, né? E fugir da tentação. Quais são as fontes da moralidade dos atos humanos? Tá? Tem isso e tem as paixões. Essas 3 perguntas, acho que são 2 últimos ensinamentos, né? Temos aí a questão das paixões e essa questão dos atos, da moralidade dos atos, né? Então vamos concluir com elas, né? Então, o que faz um ato humano ser humano? A gente está falando de liberdade, a liberdade eu vou escolher os meus atos. Quando eu comito determinado ato, determinada ação, o que faz com que essa ação que eu cometi seja moral ou não? 3 coisas. 1, o ato em si, né? O objeto do ato. Então, qual é o objeto do meu ato? Tacar uma pedra na cabeça do meu irmão. Então, esse ato em si pode ser um ato imoral, né? Normalmente Aí entra aquela questão lá da legítima defesa e tal, não sei o que, ela tá lá o bandido fazendo mal, eu taquei uma pedra nele, ele saiu correndo, e talvez esse ato, então, não foi um ato imoral, um ato em legítima defesa. Então, o objeto do ato em si, né? Então, contém uma mentira. O objeto em si já é imoral, né? Eu cometi adultério, já é imoral. Eu cometi uma relação sexual, aí vai depender de outras coisas, se essa relação sexual foi moral ou imoral. Quais são as outras 2 coisas, né? As circunstâncias, né? Então, o caso da relação conjugal, ela foi feita dentro do casamento aberto à vida, ela é moral, evidentemente. Passa a ser um sacramento aquilo, né? Eu já falei isso aqui, né? Acho que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser na Igreja Católica, dizer que um caminho para ir no céu é indo para a cama com a sua esposa, com o seu marido. Isso é um caminho de ir para o céu, né? O sacramento tornou o ato conjugal algo sagrado, algo sacro, né? Se o ato sexual é feito fora do casamento, né, com fornicação entre 2 pessoas que não são casadas, ou como adultério, no caso de uma ou as 2 serem casadas com outras pessoas, ele é imoral. Então, além do ato em si, as circunstâncias também vão ser um determinante para que aquele ato seja ou não um ato moral. E o terceiro é a finalidade, né? É o motivo para que eu fiz. Então, o exemplo da pedra. Eu fiz essa pedra porque o sujeito estava ameaçando o outro, ia matar o outro, eu taquei uma pedra nele para que ele saísse correndo. A minha finalidade determinou a moralidade do meu ato de tacar uma pedra naquela outra pessoa. Então, a finalidade também é um determinante da moralidade dos atos humanos, né? Não da forma como Maquiavel descreve no seu livro O Príncipe, né? Aquela questão lá de que os fins justificam os meios, né? Não é dessa forma, né? Uma finalidade nobre sozinha não tem a capacidade de justificar um ato, né? Se fosse assim, seria a coisa mais moral do mundo levar Cristo para a cruz.
Se fosse assim, Judas seria um herói, né? A igreja não ensina que Judas... Como assim, Renato? Ué, a partir do momento que Judas que Cristo foi para a cruz, redimiu-se a humanidade. Então, olha a finalidade como uma finalidade nobre, né? A redenção dos seres humanos. Eu já não acho que Judas tinha isso como finalidade, né? Mas ele tinha um pouco de inveja e as moedas de prata lá, né? Mas mesmo que tivesse, isso não faria do ato moral. Isso não faria do ato belo, né? Não seria algo certo, né? Então, né, aquelas questões, né, de ética, né, de matar uma pessoa para benefício dos outros, né? Isso não seria ético, né? Não seria moral. Aqui é uma série aí que passou nesses Netflix da vida aí que não sei se passa ainda, uma que ficou famosa que era de zumbis, né? Acho que são tantas séries de zumbis, Walking Dead, né? Aí tinha alguma das temporadas que tinha lá uma doença super contagiosa que pairava lá, e tem uma cena que eles matam uma pessoa que começou a pegar a doença para que a pessoa não passasse a doença para os demais ali que estavam ali aglomerados naquele esconderijo, né? Então, olha, a finalidade era uma finalidade nobre, era para salvar os demais, a gente matou aquele, né? Não, isso não faz o ato moral. O objeto do ato continua sendo ruim, né? O fim não justifica o meio, nessa circunstância, pelo menos, né? É diferente, por exemplo, a gente vai falar na aula do sétimo mandamento, não roubarás, né? Uma pessoa que está morrendo de fome e que rouba um pedaço de pão porque ela está morrendo de fome, né? Nesse caso, o ato não é imoral, né? A vida dela vem em primeiro lugar, né? A gente arrisca dizer, né, que talvez a imoralidade seria o dono do pão não dar o pão para aquela pessoa que está pedindo, né? Então a gente fala, né? Sempre tenha no bolso o dinheiro do mendigo. Sempre tenha no bolso o dinheiro do mendigo, porque esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é dele. A gente vai falar na aula do sétimo mandamento, que o sétimo mandamento ele diz respeito à ordenação do cuidado das coisas materiais, né? Da administração, né? E todo ser humano é convidado a participar, de alguma forma, dos bens, né? Não é que é uma coisa comunista, assim, que todo mundo deveria ter igual. Assim, não, você... com a sua liberdade, opta por trabalhar um pouco menos, ter um trabalho um pouco mais leve e ter uma vida mais simples porque você quer a sua vida assim, né? Isso é moral. Então, se eu quero ralar, ter empreender e tal, não sei o quê, e gozar depois dos louros disso, né? Isso também é moral, né? Não é que a moralidade precisa ser igual, mas não pode ter gente morrendo de fome. Isso não pode, né? Todo mundo tem que ter o direito a um mínimo, né? A moradia, alimento, né? Então, se você tem um mendigo ali que o cara realmente está com fome, né? Você não tem que ficar questionando, eu não vou dar porque ele vai comprar bebida e tal, não sei o quê. Não fazer esse tipo de julgamento. É claro, o sujeito que está na tua janela do teu carro está visivelmente embriagado, assim, eu acho que são outros 500, né? Você passa aí por perto dessas cracolândias, aí você vê essas coisas que aquele sujeito não está em si. É claro que a virtude da prudência fala mais alto ali, né? Mas se você não tem nenhum fundamento para pensar desse jeito, né? Acho que é errado você vir a fazer esse tipo de julgamento, né? Isso sufoca a caridade, né? E um julgamento que não diz respeito a você, né? Ficam julgando o uso que você faz do seu dinheiro, né? Quantas vezes a gente também não gasta dinheiro com bobagem, né? Com luxos que não precisariam ser feitos, né? Então a gente vai ter a aula do sétimo mandamento para falar um pouco mais sobre isso, tá? O ato é moralmente bom quando se supõe ao mesmo tempo a bondade do objeto, do fim, das circunstâncias, aquelas três coisas. O objeto escolhido pode sozinho viciar toda a ação, ainda que a intenção seja boa. Então não é lícito fazer o mal para que dele venha o bem. Então Robin Hood, né, de roubar dos ricos para dar para os pobres, tá errado, né? E isso é super relevante falar hoje em dia, né? Eu tenho crianças pequenas, né? É muito importante a gente ter esse cuidado com os livros, os filmes, os desenhos que a gente permite que os nossos filhos vejam, né? Porque eu acho que eu fui criança nos anos 80, né? Nos anos 80 você tinha lá o He-Man, os desenhos, as histórias para crianças, era muito certo assim, era muito evidente o bem e o mal, o He-Man e o esqueleto e tal. Hoje em dia se expõe para as crianças o cinzento, né? O heróico está meio para baixo, sobretudo o heróico masculino, né?
novo He-Man do Netflix, o He-Man morre no primeiro episódio, para que a personagem feminina, a Teela, assuma o protagonista, né? A clara influência feminista, né, nessa coisa, né? Então, você pega aí os filmes de menininha, né, da minha época de criança, a Branca de Neve tinha o príncipe que salvava ela, a Bela Adormecida tinha o príncipe, né? Hoje não tem mais o príncipe, cara. Você pega o Frozen, né? O príncipe é um vilão e o outro personagem que assume o papel de mocinho é um cara meio banana, assim, né? Não é que seja um cara mau, mas esse exemplo, que pro imaginário da criança isso é importante, né? Criar um exemplo de um homem virtuoso, não tem. Né? Não tem. Então, pois é, agora estão botando um super-homem bissexual, mas enfim, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, né, na hora de apresentar essas peças para os nossos filhos, né? Acho que eu contei isso aqui, né, que tem um filme da Malévola, e a Malévola, que é a vilã da Bela Adormecida, era a bruxa, né, que faz ela espetar o dedo no fuso lá e dormir 100 anos na história clássica, e que fizeram uma releitura da Malévola, eu não vi, mas parece que a Malévola não é tão má assim, né? E outro dia a Suzana, a babá lá das crianças, tava falando isso, não, mas a Malévola não é totalmente má, e a Laila tava dando uma má pra Catarina lá no quarto, ela na hora foi, não, a Malévola é má sim, né? A gente vive um tempo de desconstrução, né, do que é certo e o que é errado, né? Mude os seus conceitos, o que é errado talvez não seja errado, né, dependendo, então é o que ele está falando aqui, não é lícito fazer o mal para que dele venha um bem, né, o ilícito é o ilícito, pode falar. No filme, a Aurora não é salva pelo príncipe, o beijo de amor vem da Malévola que criou uma afeição por ela enquanto ela estava meio que refugiada. Então, é um problema, né? Essas desconstruções, né? Que eu não vou entrar muito nesse campo, mas se diz que tem toda uma ideologia de engenharia social, de modificar o pensamento das pessoas por trás dessas releituras, né? Que se tem por aí. Mas a questão é essa, né? Então, a finalidade não justifica o ato, sozinha. Ao contrário, um fim bom não torna bom bem. Não é lícito fazer o mal para que dele venha um bem. Um fim mal pode corromper a ação, ainda que o seu objeto em si seja bom. Isso aqui é importante, né? Porque é aquilo que a gente fala de retificar a intenção, né? A gente fala, toda aula, eu sei que o Pedro ele faz umas 15 orações vocais, né, antes de começar a aula dele. Eu sou um pouco mais enxuto, eu faço o Vinde Espírito Santo, e o Vinde Espírito Santo ele vai falar, né, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, né? Então, o que é apreciar retamente? É ter uma finalidade reta. O que é retificar a intenção? Né? Trigo e joio normalmente vêm juntos. Quando eu faço um ato humano, normalmente ele não tem uma única finalidade. Né? Normalmente existe mais de uma finalidade envolvida. Né? Os nossos atos não costumam ser tão simples assim, que eu fiz esse ato exclusivamente com a finalidade tal. Então, Dr. Renato vai lá estudar, comprou lá um livro novo de pneumologia, saiu agora o Murray novo lá e tal. Eu comprei, a minha finalidade eu quero me atualizar, eu quero dar uma medicina melhor para os meus pacientes, eu quero ter certeza que eu estou dando aquilo que é melhor, mas eu também quero dar uma palestra e, quando eu der uma palestra para os meus pares médicos, doutor Renato estuda pra caramba. Percebe que, às vezes, no meio de várias finalidades que são nobres, pode ter uma finalidade que não seja tão nobre assim, né? Isso coloca o ato de estudar em si como imoral? De forma alguma. Mas faz parte do nosso exercício cristão buscar sempre retificar as nossas intenções, né? Então, por que eu estou fazendo determinado ato? Né? Então, por exemplo, tive lá, outro dia eu estava com um amigo que o irmão dele está querendo se mudar para Portugal. Né? E, esse meu amigo deu um safarrão no irmão. Olha, você está fugindo daqui, porque você aqui não fez nada, pulou de emprego em emprego, nunca conseguiu conquistar nada e tal, e está se iludindo de que em Portugal você vai ter uma vida melhor e tal, não sei o que, papapá. Na casa dos outros, né? Olha, talvez ele tenha até razão nos argumentos que ele está colocando, ele conhece o irmão dele melhor do que eu, mas eu presenciei a cena, a forma como ele falou foi tão dura, tão agressiva, que depois eu chamei ele no canto e falei, olha, ainda que você tivesse tão bem intencionado, eu acho que
as circunstâncias quebraram um pouco o teu discurso. Porque ele vai ser menos eficaz. Talvez se você chamasse teu irmão em privado, levasse ele para tomar um café e com todo o carinho do mundo expôs os mesmos argumentos para ele, você talvez tivesse mais êxito em que ele te ouvisse, né? Ou não, às vezes ele ouviu mesmo assim, mas aí vem aquela questão da raiva, né, de quem está sendo agredido, que vai influenciar a forma como ele vai ouvir aquelas palavras, né? E 2, vê aí se a tua finalidade não tem um quê egoísta aí também, no sentido de que você está super bem sucedido e tal, não sei o quê, e você não jogou isso na cara do teu irmão aí de certa forma nessa hora, né? Então, isso é um exercício que, se a gente não para a gente fazer, a gente não percebe. Esse sujeito, ele não tinha percebido que na cabeça dele, ele estava fazendo um bem ao irmão. E por isso que é importante a gente fazer exame de consciência todo dia. Todo dia você levar para o teu exame de consciência ao final do dia tudo que você fez e para pensar, eu fiz o que eu deveria ter feito, eu fiz da forma como eu deveria ter feito, como eu poderia fazer melhor, né? E isso passa pelo retificar a intenção, né? Lembrando que assim, não existe uma melhor intenção para fazer alguma coisa do que fazê-la por amor a Deus, né? Então sempre fazer por amor a Deus, isso deve permear as nossas intenções, não é a única intenção, vai ser também por amor ao próximo, né? Mas retificar a intenção, né, para que os nossos atos possam ser atos heróicos, atos santos. Então, ao contrário, um fim mal pode corromper a ação, ainda que o seu objeto em si seja bom, né? Então, aquela questão, né, você dar esmola para ser bem visto, né? Então, passou lá a cestinha do ofertório, você pegou aquela nota de 200, agora tem nota de 200, né? E foi lá, né? Com ela na mão, olha assim, ele jogou. R$200 a cesta do ofertório. Cara, a nota de 200 parece uma nota de R$2. Deixa ela embrulhadinha assim, ninguém vai ver. Quem vê vai achar que você está dando R$2. Ele vai ter muito mais mérito, né? Há atos são sempre ilícitos? Há atos cuja escolha é sempre ilícita, por motivo do seu objeto. Então, tem alguns atos que, não importa as circunstâncias, não importa a finalidade, serão sempre ilícitos, né? Ele coloca aqui a blasfêmia, ele coloca o homicídio e o adultério, né? Se você for ver no Catecismo de São Pio X, ele não vai colocar o homicídio, né? Porque ele vai levar aquela questão do militar, por exemplo, né? Ou da legítima defesa. Não, o sujeito que mataria em legítima defesa, aqui ele colocou o homicídio, né? No Catecismo do Pio X não está assim. Matar em legítima defesa seria lícito, seria moralmente aceitável, né? Desde que haja, né? O cara tá te assaltando com as mãos nuas e você devolve com um tiro, né, na cara dele, né? Desde que haja essa proporcionalidade, né? Então entra a questão da guerra, né? Que no Catecismo do Pio X ele vai citar a guerra também. E aí vai colocar, se você está lutando uma guerra justa, aí entra toda aí uma questão do que é uma guerra justa, né? O seu país está em guerra, você está no lado certo, você está no lado justo. Se no exercício da sua profissão de militar você tirar vidas humanas, né, isso não estaria sendo ilícito, né? É claro que a questão, às vezes, da definição da guerra justa não vai cair em cima do soldado raso, né? Ele deve obediência aos superiores dele, né? Aqueles que determinaram aquela regra que vão ser culpados caso aquela guerra não seja uma guerra justa. Então, alguns atos são sempre ilícitos. A blasfêmia, o homicídio e o adultério, né? Então, não tem essa, não, eu cometi adultério, mas é porque eu estava apaixonado por outra pessoa. Não, é ilícito e sempre vai ser ilícito. A escolha deles comporta uma desordem da vontade, ou seja, um mal moral que não pode ser justificado com o recurso aos bens que eventualmente deles pudessem derivar. Então, por fim, ele vai fazer duas perguntas das paixões, né? Acho que a gente já falou um pouco das paixões. O que são as paixões? As paixões ou os afetos são as emoções ou os movimentos da sensibilidade, componentes naturais da psicologia humana que estimulam a agir ou não agir em vista do que é percebido como bom ou mal. Uma coisa mais sensorial. As principais são amor e ódio, desejo e temor, alegria, tristeza e cólera. A paixão principal é o amor, provocado pela atração do bem, né? Então, eu convido quem quiser se aprofundar, ler aquele livro do C.S. Lewis, aquele autor inglês, Os Quatro Amores, né? Que ele vai falar do amor-afeição, por exemplo, né? Que seria essa vertente
como afeto, como paixão do amor, né? E ele vai... Aí o próprio afeto ele vai diferenciar de amor doação e amor necessidade, né? Lê lá no livro dele, quem tiver interesse sobre o assunto, é muito rico a exposição dele, né? Mas o amor ele aparece como um afeto e aparece também como uma força motriz da vontade, não apenas como um afeto, como o ato em si. As principais são o amor e o ódio, o amor provocado pela atração do bem. Não se ama senão o bem verdadeiro ou aparente, né? Às vezes não é um bem, mas você acha que é bem. E você ama aquilo, mas é um ídolo, né? Amar um ídolo é um falso amor, né? Parece ser um bem, parece ser um Deus, mas é um ídolo. As paixões são moralmente boas ou más? As paixões como movimentos da sensibilidade não são boas nem más por si mesmas. São boas quando contribuem para uma ação boa. São más no caso contrário. Elas podem ser assumidas em virtudes ou pervertidas em vícios. Acho que a gente já explorou esse tema aqui das paixões, a gente não precisa se demorar aqui, até porque já são 12:01. Vamos concluir com a nossa oração do Ângelus. Vamos lá, vamos ficar de pé. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça nos nossos corações, para que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.